Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu sou o professor Anderson Katsumi Miyataki e vou ministrar para vocês, alunos do curso de Marketing, um estudo de caso da disciplina de Planejamento Estratégico de Marketing. A ideia é que a gente faça algumas reflexões com todos vocês para a gente abordar esse assunto da melhor forma, porque ela vai ajudar na complementação do conteúdo do livro que vocês já têm, das aulas conceituais, e aqui a gente tenta trazer alguns exemplos, situações, para a gente poder fazer reflexões sobre o que vem acontecendo dentro do universo do marketing, né, curso pelo qual vocês estão quase finalizando a formação, tá? Então, dentro dessa aula de estudo de caso, o que nós queremos? Nós queremos fazer reflexões, por isso que a gente convide para vocês a assistirem de uma forma bastante ativa, né? Fazendo essas reflexões conosco, buscando os exemplos, porque elas vão ser fundamentais aí para fazer a complementação do conteúdo, né, que vocês estão estudando. Então, a primeira reflexão aqui que a gente faz, né, geralmente quando a gente coloca aqui a mão na cabeça, a gente está pensando, é o seguinte: o mundo ele está em mutação, constante transformação. E essa disciplina, né, vai tratar de planejamento. E aí sempre vem aquela dúvida: como que eu vou fazer um planejamento dentro de um mundo que está mudando cada vez mais? O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos considerar quando nós estamos abordando esse conteúdo? E aí vem aquela questão: como que eu vou fazer isso, professor? Né? A gente antigamente, só para um efeito de ilustração, né, às vezes alguma estratégia que você pensava, idealizava antigamente, ele podia durar de 10, né, a mais ou menos 20, 30 anos, né, uma estratégia. A gente observava isso dentro do mundo dos negócios. Hoje, a gente observa, fazendo as devidas brincadeiras, uma estratégia pode durar de 10 a 30 minutos. Por quê? Porque a gente vem observando que, conforme o mundo que nós estamos conectados nas redes sociais, um tweet, né, uma mensagem, um vídeo postado em alguma rede social, alguma forma de compartilhamento, áudio que foi gravado, foi vazado, ele pode mudar todo um cenário, toda uma contextualização para as marcas, né, que elas tentam construir uma grande reputação, que aí a gente fala do branding, né, vem aquele grande desafio. E o que a gente tem que considerar quando nós estamos fazendo o planejamento? E aí você pode falar assim: professor, mas por que eu tenho que tentar entender essa disciplina? Eu digo por quê. As estratégias de negócio com prazo de validade mais curto, né, como nós colocamos, então a gente está no mundo, né, até que o pessoal tem utilizado o mundo Bunny, né, como uma nova nomenclatura para colocar com essa realidade que nós estamos vivenciando, que a gente trabalha com os seguintes pontos: um mundo extremamente frágil, um mundo de pessoas cada vez mais ansiosas, a tecnologia é um dos fatores que nos deixou assim, a pandemia também, uma coisa que a gente não consegue observar linearidade, ou seja, ação, consequência. A gente conseguia, se fizer isso, vai ser isso. Era uma coisa lógica de se acontecer. Hoje a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, as coisas não são mais óbvias. Eu vou fazer, né? E hoje a gente tem muito das formas de comunicação, né, das formas de posicionamento das empresas de uma maneira mais descontraída. Né? Antigamente isso gerava como uma questão da pessoa ser amadora, né? E hoje essa proximidade, essa forma de comunicação mais informal, mas mais assertiva, falando com a língua, né, a forma de comunicação do seu consumidor, do seu cliente, da sua persona, se torna mais efetiva, tá? E um mundo incompreensível, a gente não consegue entender as lógicas, fazer planejamentos, né? E aí quem lida com o planejamento, ele sempre tem essas situações. Então, né, começou-se a pensar em maneiras também de tentar adaptar a todas as ferramentas que vocês observam, né? Então fala da matriz BCG, fala da análise SWOT, fala do PESTEL, né? Todas essas ferramentas mais clássicas começando a ser adotadas de uma maneira mais
compatível ou dialogando com metodologias ágeis. E aí vai aquelas metodologias de projetos, aí o pessoal fala em Kanban, aí fala um monte de outras ferramentas, situações, sprints, check-ins, né? Os OKRs, ou que o pessoal os brinca de, né? Como eu disse, traduzindo, né? Objetivos e resultados chaves. E aí vem todas essas situações. Então tá, temos ferramentas, temos situações, né, podendo nos ajudar, mas e agora? O que nós temos que fazer? A gente tem que tentar fazer essa leitura desse ambiente, compreender esses vários códigos até a gente chegar, vamos dizer assim, na melhor forma ou na forma mais compatível com a nossa percepção da realidade, tá? Então aí a gente convida vocês a começarem a tentar entender alguns exemplos, algumas situações, para que vocês consigam perceber a importância do nosso estudo, que aí também vão se referir a algumas formas de posicionamento também no mercado. Então, o primeiro exemplo assim, que a gente trata com vocês, né, é o Airbnb. É uma marca que já é bastante conhecida, mas se a gente for analisar, ela trabalha com um conceito diferente. Né? Porque o que a gente ouve, né? E aí a minha geração, as pessoas um pouco mais velhas e tal, não vá para lugares estranhos. Né? Cuidado com locais estranhos. Não vá dormir em lugares estranhos, contatos com pessoas estranhas. A casa é um local sagrado. E o Airbnb justamente trabalha com outro conceito. Poxa, você tem um local, um espaço que está vago, que está ocioso, por que eu não compartilhar isso com uma pessoa? Então virar uma grande, em vez de eu ser nível local, eu começo a trabalhar no nível global, uma comunidade, para eles poderem fazer essas interações. Né? E aí levando em conta todo esse conceito, todo esse contexto, né? O Airbnb até chegou a ganhar, né, honra ao mérito e algumas premiações e tal, com a campanha We Accept. Né? O que seria, traduzindo, nós aceitamos. É uma do ano de 2017, mas eu trouxe aqui para vocês porque mostra exemplo, né, de como que a gente se posiciona, como que a gente pode se posicionar, como a gente vai se comunicar com o cliente. Até vocês podem procurar, né, o hashtag WeAccept, ou o vídeo da campanha, ou o próprio site do Airbnb, e lá tem um manifesto. Tá? Que aí foi feito lá pelos fundadores e eles escreveram realmente a proposta, né? Porque dentro de um contexto, né, em que havia lá no ano de 2017 algumas discussões sobre a questão de imigrantes, né, sobre refugiados, que vira e mexe a gente observa isso, né, dentro da realidade. Então o Airbnb, com uma grande comunidade, começou a falar, não, vamos se posicionar. A nossa ideia é ser uma grande comunidade de pessoas que compartilham espaços, né, e que ajudam outras pessoas, né, que estão precisando disso de uma maneira por oportunidade, né, ou seja, de uma maneira planejada eu vou, ou por meio até de uma necessidade, quando tem grandes tragédias, grandes situações. Então a Airbnb se posicionou bem adequadamente, uma forma de você fazer o planejamento. Tem os seus prós e os seus contras, né, de você se posicionar e criar ações efetivas. E no ano ali de 2017 foi uma das poucas empresas que se posicionou no mercado. Né? E aí, o que a gente tem que levar em consideração tudo isso? A campanha, a repercussão nas redes sociais, a forma como se comunica, é uma forma como eu vou ter durante o meu planejamento de marketing, né, que faz parte ali dentro do grande plano da empresa, né? Então tem as 4 grandes áreas da organização, o marketing é uma delas. E aí dentro dessas ações de marketing, nós temos que pensar como que o marketing vai contribuir para esse todo organizacional. E a maneira como você vai desenvolver o seu produto, no caso aqui um serviço, a forma como você vai fazer a sua comunicação para o seu cliente, dentro de todo esse universo, dentro de pessoas que são favoráveis e são pessoas fiéis, clientes do Airbnb, até aquelas pessoas que repudiam ao máximo ao conceito do Airbnb.
tá? Então, se eu tenho que me posicionar no mercado, porque eu vou saber, e eu tenho que saber, né, que vão ter críticas diante do meu posicionamento. E aí, o que eu vou fazer? Né? A gente tem que elencar, e aí por isso cada vez mais importante, né, a definição ali da minha persona, né, seja quem for essa persona, e estar alinhado a entender mais essa pessoa. Eu sempre faço uma comparação com um relacionamento que você tem, tá? Então, conforme você quer agradar mais essa pessoa, você tem que procurar entender mais o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa faz, como ela gosta que faz, o que agrada, o que desagrada, né? E aí a gente vamos pensar em algumas datas comemorativas, né? Aí vamos dizer que o casal case. Então tem o dia do casamento, dia dos namorados, né? Natal, aniversários e por aí vai. Então são datas, né, que são comemorativas, mas quanto mais você conhece, mais você tem oportunidade de você se aproximar. Então tem dia do profissional de marketing, né, vocês aí que vão se formar e de repente o cara é um engenheiro, um administrador, tem datas específicas. E aí quanto mais você conhece, mais você vai saber como agradar e sempre tem aquela coisa. A gente vai defender aquela pessoa. Então tem até aquelas brincadeiras. Eu brigo com meu irmão, tá? Eu posso brigar com meu irmão, eu posso brigar com os meus pais, mas na hora que alguém vem e fala mal, agora não. Peraí que agora eu vou ficar o bicho porque eu vou defender. Então, no caso, o Airbnb se posicionou bem adequadamente, né, pela estratégia que tem, pelo conceito também que ela compra, tá certo? Então esse foi uma forma que chamou bastante a atenção, uma forma de planejamento, de posicionamento, de adequação ao seu público, que é muito interessante e foi muito inteligente nessa parte. Então levando em consideração N tipo de variáveis, N tipo de pessoas, porque já é um conceito diferente, então nem todo mundo vai se adaptar. E por que não juntar um aspecto também de oportunidades de negócios, como também aspectos sociais, né? A gente pode passar por N tipo de situações, né? O Brasil tem um histórico de não ter esses problemas, então pra gente, às vezes a gente não vivencia isso, pra gente não faz nenhum sentido. Mas imagina para pessoas refugiadas, né? Pessoas que estão com problemas de imigração e por aí vai, porque a gente acolhe muito, né? E aí como é que a gente vai fazer? Então, essa é uma forma de considerar o posicionamento e aí a maneira como eu vou utilizar a estratégia, porque hoje é fácil a gente fazer esse relato. Agora, a questão do planejamento, com certeza, envolveu todas aquelas ferramentas e aí, dentro aí, basicamente, né, trabalhar os 4 P's do marketing. Vai trabalhar produto, preço, praça, promoção, outros aspectos também estão envolvidos. Mas aqui é onde sempre vai ser a base do marketing para vocês estudarem, para vocês compreenderem, tá bom? Então fica o convite para vocês assistirem, entenderem, né? Ele vai trabalhar, se vocês assistirem o vídeo, com pessoas diferentes, com imagens, com vivências diferentes. Até esse manifesto que eu falei também vale a pena vocês lerem, né? Então fazer doações também, né? Investir uma parte do retorno, né? E aí vai a questão da criação da comunidade, para as pessoas verem que realmente essa é uma empresa que pensa e se posiciona diferente, que é uma maneira corajosa de se fazer, né, diante do cenário bunny que nós estamos vivenciando. Uma outra forma da gente lidar com essas diferenças que a gente tem dentro do mundo, do universo e tal, e aí se posicionar de uma outra forma, tá? Aqui a gente já não vai julgar se uma forma é melhor ou pior que a outra, tá? São maneiras, então a gente vai ter que fazer o quê? Vocês como futuros gestores de marketing, né, gestores da área, né, se forem até gestores da empresa, né, pensar em diferentes formas de posicionamento. Às vezes a gente quer ficar muito copiando o que o outro faz, porque é uma boa prática, porque é isso, porque é aquilo, principalmente quando são práticas de fora, né, não porque são situações boas, pô, se deu lá, eu vou trazer para cá. E a gente sempre tem que tomar um cuidado quando a gente faz isso, porque nem sempre aquilo que deu certo lá vai dar certo aqui. E por quê? Né? Além dos
simplificando, né, os aspectos da sociedade de uma maneira geral, se você pensar dentro da empresa, a empresa é formada por pessoas diferentes, né, dentro desse ambiente aqui organizacional. E aí vai aspectos da cultura organizacional, formação das pessoas, o que elas pensam, valores, como os gestores, como os donos da empresa se comunicam, se apresentam, se representam. Tá? Então, por isso que é uma outra maneira que eu posso ter de posicionar a utilização, por exemplo, que a Gazin fez. O próprio caso da Gazin é interessante na questão de posicionamento, de mercado e tal, por quê? Ao invés de pensar em grandes centros inicialmente, né, ela foi indo para as periferias, se posicionando, ganhando condições, ganhando mercado, para depois ela fazer migrações, né, para grandes centros. Então são estratégias, formas de posicionamento. E como que foi feito para poder fazer esse engajamento? Eu já tive a oportunidade, né, de visitar a sede da Gazin, ficando em Douradina, estado do Paraná, e aí a gente vivenciou e o Mário Gazin, né, hoje já não está mais à frente realmente da empresa, mas foi quem criou, ele tem uma fixação muito grande por metas. Até que foi criado aí quando havia um exemplo, né? Havia uma fixação por conseguir lá atingir o faturamento de 10 e acabou sendo uma coisa que espalhou para outras pessoas e aí se tornou tanto uma fixação que passou a fazer parte das peças íntimas, né? Com a brincadeira de que a gente nunca vai esquecer, né? Quanto mais está, e hoje é um perfil mais da população, né? De uma maneira geral, a gente está mais dispersos, porque existem N tipo de situações, diversões, de entretenimento. Com certeza você está aí, se você está assistindo, né, agora estudo de caso com um fone de ouvido, com certeza você olha para o lado, tem atrativos. Se você está na sua casa, se você está de repente numa papelaria, numa livraria, ouvindo a sua aula, se você está viajando no ônibus, enfim, você vai escutando o áudio, né, e vendo assim o videozinho quando dá e mais acompanhando o áudio, né, você vai ver o quanto são situações que a gente tem que levar em consideração, né, como a gente tem que se organizar, né, porque a gente pode perder muito a atenção, né, por N tipo de situações. Então, como que eu vou manter o foco? Quanto mais ele tiver exposto para mim e visível, é melhor. Então, eu sou uma pessoa também que eu gosto de estar fixando minhas metas, minhas situações, estarem expostas para eu poder lembrar. Até atividades também, né? Então, eu utilizo aplicativos no computador, tem também no meu celular, no meu computador também, que são maneiras de eu não esquecer todas essas situações que são colocadas, tá? E aqui é uma forma meio ilustrativa, tem todo um contexto, né? Cada uma aqui dessas porcentagens, 3,5, 5, 18 e 2,5 fazem parte. E aí como recompensa, 8 dias de viagem, né? Então, maneiras das pessoas se posicionarem com metas, né? Terem metas, porque se a gente, e aí mais vocês que estão dentro da área de marketing, que era uma área muito focada na questão da criatividade, está cada vez mais focada em criação de metas, de métricas, que a gente até vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Então, nada melhor como lembrar disso, não estou dizendo para você copiar, mas são formas diferentes aqui de posicionar e de comprometer todo mundo. E até o próprio, se vocês tiverem um dia a oportunidade de conhecer a Gazin, a forma como ele faz a exposição da comunicação mesmo interna, né, da questão de deixar claro missão, visão, valores, da forma de transparência na prestação de contas, são N tipo de situações que são colocadas. E aí a gente tem que pensar, será que eu vou adotar num estilo mais de posicionamento e colocar para todo mundo, né, como fez o Airbnb, ou eu vou pensar mais numa questão de comprometimento de ações, trabalhar mais questões internas com os próprios colaboradores e deixar que isso aos poucos se torne aí uma divulgação espontânea para outras pessoas, porque isso também vai dar certo, né? Ou as pessoas vão comprar quando para elas fizer sentido, né, e os resultados forem positivos, né? Basicamente, quando houver o retorno, né, financeiro e quando as pessoas se sentirem bem.
Tá? Então a gente tem que levar aí em consideração essas situações quando a gente está se posicionando aí no mercado. Ok? Fica aí um outro exemplo, uma outra forma que a gente pode trabalhar, né, para vocês colocarem. E pensando, né, na questão de que houve pandemia e houve uma aceleração, né, de digitalização de processos, de utilização de ferramentas tecnológicas, tá? Não foi algo que veio de repente, mas algo que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Muitas pessoas algumas que eu até conhecia, né, que não tinham celular, que não usavam muito esses meios tecnológicos, estão utilizando. Por exemplo, a minha avó, né, com 94 anos, nascida no ano de 1928, né, tem lá um celular com WhatsApp. Tem a sua dificuldade? Tem, porque ela vivenciou aí num mundo completamente diferente. Mas se adequando a esses processos tecnológicos, e aí se vocês forem olhar também, né, o público do Facebook é um público que está, vamos dizer assim, envelhecendo. Então, novos usuários que estão utilizando são de pessoas, né, com uma idade um pouquinho maior. Tanto é que os jovens têm buscado umas outras opções. Então, essa é uma tendência que nós temos, porque a gente pode, basicamente, né, comprar de tudo pela internet. A gente vai encontrar, e aí surgiram outros sites, né, para ajudar nesse processo de compra, alguns com forte estratégia utilizando, por exemplo, o Shopee tem trabalhado muito forte nisso, né? O AliExpress e N tipo de situações. E aí a gente consegue comprar, né? A gente precisa de comida, tá lá, vamos pensar no aplicativo. Ou mesmo até o Magazine Luiza com o conceito, né, do super app, onde tem N tipo de empresas, e até foi uma empresa da região aqui de Maringá que foi comprada, o iPhone, para fazer parte aqui desse super app. Né? Então, para vocês observarem todas essas situações. Então, cada vez mais está se pensando o quê? Em novas formas de atender os clientes, pensar nessa questão, né, de entrega mais rápida, de aproveitar essa situação dessa fragilidade, dessa questão desse senso de urgência que a gente tem maior, né, lançando um marketplace, né, digitalizando o processo de compra e facilitando, na verdade, vamos pensar aqui, da experiência sua, né, de consumo, de interação com a marca. Porque até então, né, você consulta o carro que você deseja, que você está querendo adquirir, tá? Mas, às vezes, quando você vai lá, naquele contato com a loja, com a concessionária, né, você fica, poxa, mas não é exatamente isso, eu queria saber como que fosse isso, como é que fosse aquilo, né, poxa, mas não tem nessa cor, não tem toda essa situação. E aí, ao você trabalhar um pouquinho essa experiência com o seu cliente, dá a oportunidade dele escolher, e isso é uma coisa que tem se avançado muito com as eras do marketing, né? Antes eras em que a gente não podia fazer o processo de escolha, e aí, né, conforme a gente vai adquirindo no tempo, né, avançando no tempo, vai aumentando também o nosso processo de escolha. A gente pode sim fazer e a gente quer se sentir cada vez mais empoderados. Tá? Então, trabalhando com essa experiência do cliente, já pensando em outras situações, né, outros processos, a gente pode comprar seguros pela internet, a gente pode fazer N tipo de situações. E a ideia da Chevrolet, sim, acompanhar esse movimento do mercado e, ao mesmo tempo, criar uma nova experiência com o cliente, para que ele esteja mais atento, para que passe toda aquela situação em que ele entenda que o cliente, ele quer uma experiência, ele quer também ele quer também rapidez, né? Sair dessa fragilidade que nós temos, que nós pensamos nos dias de hoje. Talvez para gerações mais velhas diz, não, eu quero comprar um carro, eu tenho que ir numa concessionária. Mas para as novas gerações, os valores, as formas de comunicação são diferentes. E eu tenho que começar a pensar também nisso. Às vezes as pessoas falam, mas é uma marca tradicional. Tá, mas e se a gente for pensar, por exemplo, no Tesla? Né? É uma outra marca. Opa!
e que N tipo de situações, um conceito também diferente para o empreendedor também, com um pensamento diferenciado, ganhando campo no mercado, com novos conceitos. E aí, sim, a gente também tem que amadurecer na maneira como a gente se posiciona no mercado. Então, sim, isso é importante, o processo em si de concorrência é muito bacana porque faz com que nós tenhamos sempre que aperfeiçoar. Isso é uma coisa que a gente vai cada vez mais ter como prática, esses aperfeiçoamentos, esses crescimentos, a inovação, o processo de inovação também vai ser estimulado. Certo? Então, são alguns exemplos que nós aqui passamos aqui para todos vocês, para ajudar. Aí existe N tipo de situações aqui pensando, talvez numa comunicação um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais conservadora, mas com um conceito que seja revolucionário, mas na questão de trabalhar um pouquinho mais essa experiência com o seu cliente. Então, eu vou fazer todo um planejamento, tem toda a questão de tecnologia envolvido por trás também, a experiência do cliente para ele ser atendido. E aí uma coisa que dá muito trabalho com as concessionárias, que é a produção do carro, e principalmente uma palavra aqui muito importante, com estoque, Porque uma coisa é eu estocar 10 mil camisetas, por exemplo. Agora, como que eu vou 10 mil carros? As camisetas vocês podem dobrar, amassar e colocar uma em cima da outra, e dentro de uma salinha aqui pequena, por exemplo, estúdio que nós temos aqui, cabe 10 mil camisetas, Imagino eu, amontoadas, mas cabe. Agora, como é que eu vou colocar 10 mil veículos? Então, até a forma como você vai fazer essa experiência com o seu cliente, você tem que fazer essa integração com as outras áreas. E esse também fica um convite para você fazer esse exercício de entender as outras áreas. Por isso que você, profissional de marketing, que conseguir entender especificidades, situações da área de produção, da área de finanças e tal, vai ser um diferencial. Vivenciando esses dias, até um pouquinho antes de vir gravar aqui, estava conversando com um pessoal muito focado dentro da área comercial, principalmente, uma das vertentes que dá para a gente trabalhar no marketing também, focado, mas nós vendemos, Nós vendemos e a produção não entrega para a gente. Poxa vida, mas que negócio é esse? Aí a gente não vende, a gente não ganha comissão, a gente não... E aí, pensando, poxa, mas dentro de um processo integrado de áreas, o marketing é apenas uma delas. Então, ok, eu tenho minha participação, mas eu tenho que assegurar que as outras áreas também possam desempenhar para trazer bons resultados. Então, são situações que precisam ser colocadas. E aí um exemplo diferente, de uma empresa também que compra muito e aí fica lá com o estoque lá alto. E aí você tem que fazer o quê? Se vira marketing, se vira comercial para desovar esse estoque para mim. E aí você fica desesperado, porque aí você perde margem, aí você vai perder comissão, geralmente a área comercial está muito envolvida também, com comissões, e aí são todas essas situações para a gente poder pensar, certo? Então, o que a gente pode concluir, aí até desses 3 exemplos que eu fui aproveitando para puxar o gancho com outras situações. Uma das partes importantes que a gente fala dentro de um planejamento da área de comunicação, Como que você vai se comunicar? Que a base de um bom planejamento é você ter estratégias bem definidas, só que como que eu vou fazer isso? Eu tenho que me comunicar e eu tenho que saber quem é essa persona para me comunicar de uma maneira adequada. Então a comunicação tem que se adaptar ao novo ambiente, ao novo perfil de clientes que estão exigindo, lembrar, ter situações de lembrança, o caso da Gazin, ter situações de inovação, de experiência, que ele quer vivenciar uma experiência diferente, que foi no caso aqui da Chevrolet, e também de se comportar, de se comunicar, e a gente observa muito nas novas gerações essa questão de querer fazer uma coisa diferente, comprar um conceito, defender uma causa, uma situação, que aí foi o exemplo lá do Airbnb. A gente tem que entender todas essas situações também,
tá certo? E o que a gente tem observado, e aí vocês vão ouvir falar, né, ou talvez já tenham ouvido falar com algum professor comentando sobre a segmentação contextual. Então, ao invés de pensar somente na questão de comportamento, da forma clássica como a gente imagina, né, os perfis e tal, pensar num contextual. Por quê? Né? Vou abandonar estratégias offline, que offline nada é 100% digital. Ok, tudo bem, é uma forma que você tem aí de se posicionar, né? O offline não vai sumir e também não quer dizer que seja atrasado, vai sempre a maneira como você vai se comunicar, né? A maneira como você vai inserir dentro de um contexto, isso que é o que vai fazer a diferença. Então a contextual trabalha. Ok, eu estou dentro de um determinado, como o próprio nome diz, conceito. Então eu estou fazendo pesquisa sobre adquirir essa caneta, né, sobre passador de slides, tecnologias ou TVs que têm essa tecnologia, ter segmentações em que eu vou poder, poxa, aparece um anúncio relacionado a isso, a esse contexto, até para eu aperfeiçoar mais os meus conhecimentos, até para me despertar o interesse de compra. Então, segmentação contextual tem sido aí uma boa oportunidade, uma situação interessante. Por quê? Cada vez mais você tem que procurar, né, focar em métricas, tá? Métricas de verdade e não de vaidade. Eu tenho 10 milhões de seguidores, professor, no meu canal lá do Instagram. Legal. Você faz o quê? Eu sou influenciador digital. Legal. Como que você se posiciona no mercado? Como que você gera uma venda? Como que você sabe que essas 10 milhões de pessoas são engajadas? Se você tem 10 milhões, vamos dizer que 1 milhão esteja em São Paulo. Você vai lá em São Paulo, como é que sabe que esse 1 milhão de pessoas, ou uma parte delas, vai lá, você vai fazer um show, alguma situação nesse sentido, uma participação num programa de televisão, num programa de rádio, uma live, um show, sei lá. Como é que você sabe que essas pessoas vão e elas são fiéis ao seu estilo, fiel à sua marca, ao seu posicionamento? Não sei, mas eu tenho 10 milhões. Aí eu vou fazer uma publicidade, ok. Aí uma marca cara de roupa, por exemplo, paga lá um valor absurdo para você, né? Para você falar sobre a marca e tal. E aí ela vai fazer avaliações e tal, vai assim, cara, desses 10 milhões aqui não me converteu R$1, cara. Não acrescentou nada, não ganhei curtidas, não ganhei compartilhamentos, eu não ganhei engajamento, né? Não aumentou a minha conversão também, o embalde também não deu certo, e aí? Então a gente sempre tem que tomar cuidado com essas métricas de vaidade, com as métricas de verdade. E por que tudo isso, professor? 60% das empresas não bateram metas, isso eu peguei um ano, tá? Recorte. Não bateram metas de vendas em 2021, ou seja, mais da metade das empresas estabelecem metas, né, estabelece que vão acertar aqui e na prática está acertando aqui, ou fora aqui do espaço onde nós temos. Então isso que a gente tem que se posicionar, a gente tem que verificar que a gente vai ser um processo de refinamento. Você não vai, da primeira vez, atirar uma flecha e acertar aqui. Ou, para não dizer nunca, vai ser muito difícil, mas sei lá, talvez em um monte de tentativas de pessoas, pode ser que a pessoa dê certo aqui por sorte, né? Mas recorrentemente acertando no seu alvo aqui, ou que não seja aqui no central, mas pelo menos nessa parte vermelhinha aqui, vai precisar de muito treino, tá? Para você se adequar. Então, por isso que você tem que pensar nessas estratégias, nessas metas e nessas métricas. Olha só para dar um exemplo, o B2C, né, que vai atender o consumidor final, apenas 36%. Se for pensar, 1/3, né, das empresas que atendem direto o consumidor final estão atendendo metas. E aí vai o problema. Qual é a situação? A meta foi muito ousada? O planejamento não levou em consideração um contexto ambiental? Vamos pensar que a gente passou, né, em 2021, questões de pandemia e tal. Pode ter influenciado?
Com certeza. Então, essa informação aqui, ela também precisa ser contextualizada. E aí vocês, né, como profissionais de marketing, tem que sempre estar pensando, mas por quê? Quando? Como? Onde? Né? Se questionar. Esse é um ponto interessante profissional de marketing, né? Tem lá a questão do aspecto criativo que você tem que ter, mas também tem áreas que vão ser racionais, que vão precisar de metas e métricas, ok? E o B2B, ou que seja, focado já para, né, de vendas para empresas, 43%. Tá, então um pouquinho maior ali, uma porcentagem e tal. Vamos pensar que às vezes tem uma margem de erro e tal, né? Se for levar isso, tentar generalizar para um universo maior, né? Como não se tem um censo. Então, ok, está ali dentro de um limite talvez de margem de erro de 2, 3 pontos percentuais. Então a gente começa a observar que, poxa, não está nem conseguindo atingir 50% das... O que está acontecendo? Né? Esse é um ponto interessante. Poxa, nem 50% estão atingindo, então a coisa tá feia, tá? E isso aqui, ó, né, a RD Station, que é bastante conhecida por vocês, a TOTVS, a Rock Content, né? Então são empresas aí que desenvolveram esse estudo de panorama de vendas e observar que essas informações, né, que essas metas não foram atingidas. Quer dizer que alguma coisa está sendo feita de errado, alguma coisa dentro de um estudo, né, macro ou micro está sendo errado, tá? E aí tirei aqui um conceito dos professores, Bruno, conhece o professor Bruno, o planejamento estratégico, né, se torna mais fácil quando se expõe de objetivos, tá? Que são claros e compreensíveis e são, né, importantes para os profissionais, para que eles se tornem envolvidos. Tá? Tem que fazer sentido. Senão vem aquela promessa. Eu quero emagrecer. Legal, bacana, ter uma vida saudável, mas como você vai fazer isso? Que meta que você tem? E que tipo de alimentação, de atividade? Como é que vai ser a sua qualidade? Não é só parar de comer. Parar de comer, uma hora você aí vai desmaiar, vai ter um tipo de situações por conta disso, tá? Em consonância com esta última necessidade, os objetivos devem ser comunicados para que possam ser compreendidos, assim como para que possam ser desmembrados em objetivos funcionais, tá certo? Então, esse é um ponto aí importante que a gente tem que colocar. Por isso, fica o convite, né? Para colocar em prática os estudos, os questionamentos, e você como um profissional de marketing tem que questionar bastante, procurar vários tipos de casos, né? E aí tem N tipo de fontes que podem ser utilizadas, né? O mundo do marketing, e-mail, mensagem, por exemplo, algumas fontes têm alguns estudos bacanas, tá? E uma coisa que também vai ser relevante, às vezes a gente não gosta disso, né, porque é algo que incomoda, mas com exemplos que não deram certo, tá? E esses exemplos, não necessariamente só com os concorrentes, às vezes pode ser com você. Por que a sua, né, vamos pensar que você teve daqui dentro dessa pesquisa, em 2021 não atendeu a sua meta de vendas, poxa, professor, eu tá fora dessa média aí, poxa, os caras conseguiram lá 36%, o meu foi 15%, caramba, cara! Por que o negócio deu certo? Então, tentar pensar e aprender com os próprios erros, né? Se vocês olharem dentro da perspectiva do Balance Scorecard, tem uma de aprendizado, né? Que justamente a gente tentar entender todas essas situações, ok? E cada vez mais a gente tentar entender o perfil, né, dessa persona, o que ela gosta, o que ela faz, como se comunica, como que é o estilo de vida dela. Por quê? A partir daí eu vou conseguir me comunicar de uma maneira melhor, eu vou me posicionar de uma maneira adequada. Né? E se a gente for pensar num processo de uma análise, né, PESTEL, por exemplo, né, tem N tipo de situações da empresa que eu vou ter que avaliar aspectos internos e externos, eu vou ter que ir a boa e velha análise SWOT, tá? Eu não sou contra ferramentas, eu acho que quanto mais você utilizar ferramentas, elas vão te ajudar. A SWOT em si, sozinha, não vai trazer
Assim, para dizer que não vai trazer nenhum resultado, vai trazer poucos resultados. Mas sim, eu depois transformar isso daqui em planos de ação, por exemplo, combinar com outras ferramentas de planejamento estratégico que vocês que são abordados aí no material, né? Definição de objetivos e metas, principalmente para vocês da área de marketing, com objetivos, aí vamos pensar dentro dos 4P de novo, os produtos, objetivo de preço, objetivo de distribuição e objetivo de comunicação, porque a partir daí, objetivo, eu sei que o meu objetivo é esse, eu vou criar estratégias, tá? A nível geral, e aí eu vou ter que ir desmembrando em estratégias, transformar em táticas, né, em situações de posicionamento, para fazer com que essa minha ideia siga essa estratégia de comunicação, ao mesmo tempo esteja alinhada ao objetivo de comunicação e ao mesmo tempo esteja alinhada, né, ao objetivo da empresa como um todo, tá certo? E aí sempre é muito importante para vocês, sempre o como, tá? Como, quem, quando, aqui só faltou o quanto, tá? Essas perguntas aqui são essenciais para vocês desenvolverem. O que deve ser feito, como deve ser feito, quem deve fazer e quando deve ser feito, né? Trabalho com consultoria e uma das coisas que a gente sempre coloca é a questão de quem vai fazer, quando, né? Como que a gente vai avaliar indicadores de avaliação? A gente trabalha muito com a questão dos objetivos e resultados chaves, os ORCs, né? Sempre está pensando nessa forma de posicionamento, tá? E aí, por isso que vem a importância do controle e avaliação. Porque quem não mede não gerencia. Se você não tem indicadores de avaliação, de performance, né, de situações para você verificar o porquê que é importante, como que eu vou saber se eu vou ter resultado, você vai trabalhar com métricas de vaidade. E aí você vai ter problemas sérios com isso. Tá certo? Então, para finalizar aqui a nossa aula, né, o planejamento estratégico de marketing precisa considerar as mudanças desse ambiente e esse ambiente cada vez mais frágil. E nós vamos precisar de ferramentas que podem ajudar o tradicional, né, que a gente colocou objetivos, resultados chaves, tem os KPIs também que são bastante utilizados, eu falei um pouquinho do Kanban, eu falei, né, de outras formas, os check-ins, os sprints que a gente também trabalha lá, com algumas ferramentas para ajudar a gente a entender melhor esse ambiente, para aí vai aquelas 3 formas que eu coloquei para vocês, que aí vocês vão definir aquilo que é relevante, né? E claro, que faça sentido para a sua organização, tá? Para você não criar os grandes micos, né? Procure na internet propagandas, comunicações, produtos que não deram certo. Às vezes a gente observa aí uma série de exemplos. Então, para a gente evitar aqui esses tipos de situações. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula estudo de caso, né, da disciplina de planejamento estratégico de marketing, que teve o objetivo de apresentar para vocês, né, formas da gente, exemplos, que vão ajudar a gente a pensar em maneiras, formas, estratégias da gente se posicionar no mercado e algumas situações que podem ajudar na contextualização para que você acerte o seu alvo da melhor forma possível. Tá legal? Peço que vocês sempre complementem, estudem, questionem realmente se o que eu falei faz sentido, aproveitem as aulas também, os momentos ao vivo para interagir com a turma e também com o professor. Tá legal? Bons estudos para vocês, tudo de bom e tchau, tchau!